Olá, sétimo ano! Mais um videozinho para vocês aqui sobre a matéria que a gente está estudando, né, sobre o nosso conteúdo. Lembrando que é muito importante você saber diferenciar o estudo de morfologia para o estudo de sintaxe, viu? Eu vou ficar repetitivo, eu vou me tornar repetitivo, vou ficar o tempo todo nessa tecla, porque é um conteúdo que vocês vão estudar no oitavo, no nono, no ensino médio, no pré-vestibular. Então, por favor, né? Quem ainda, pô, caramba, ele falou de novo e me esqueci. Deixa eu correr lá, corre lá para você saber a diferença, tá? Morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais e sintaxe é a função que uma palavra ou um grupo de palavras, né, exercem dentro de uma estrutura oracional. A gente vai dar continuidade hoje. Semana passada a gente falou da predicação verbal, a gente vai continuar falando sobre sintaxe, tá? E a gente vai pular agora um pouquinho para vozes verbais. O que são vozes verbais? É quando eu olho para a oração e eu percebo se o sujeito que está naquela oração está praticando ou sofrendo uma ação. Por exemplo, se eu digo, André pintou o quadro, André promoveu a ação de pintar o quadro. Então, André é o sujeito, né? E nós temos aí voz ativa. O sujeito, ele é agente. O sujeito agente é aquele que pratica a ação, tá? Então, eu diria que esta frase, a voz verbal desta frase é uma voz ativa. Ok? Então, André pintou o quadro, André provocou a ação de pintar o quadro, portanto, sujeito agente, e aí, voz ativa. Agora, se eu colocar assim, o quadro foi pintado pelo André. O quadro foi pintado pelo André. Percebam, eu já mudei o sujeito. Lá naquela primeira frase, André pintou o quadro, André era o sujeito. Agora o quadro se tornou o sujeito, né? O quadro foi pintado pelo André. Reparem que também o sujeito, o quadro, ele não está praticando uma ação. Ele está sofrendo a ação de ser pintado pelo André. Então, eu tenho aí sujeito paciente. É quando o sujeito ele sofre a ação, né? Ele recebe a ação, tá? Então, o que a gente tem que aprender agora? Voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente, tá? Sujeito agente pratica a ação, sujeito paciente sofre a ação, tá? No sujeito agente, a voz é ativa e no sujeito paciente, a voz é passiva. E a gente ainda tem mais uma voz, é quando o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu falar, o menino feriu-se com a tesoura, estava lá brincando, se feriu. Então, o menino feriu-se com a tesoura. Reparem que o menino brincando com a tesoura, ele praticou a ação do ferimento e ele sofreu o ferimento. Então, ele praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós chamamos de voz reflexiva, tá? Então, olha aí, nós temos 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, tá? Na voz passiva, nós temos 2 possibilidades. Nós podemos classificar a voz como voz passiva analítica ou voz passiva sintética, tá? Mas isso aí é uma história para um outro videozinho. O que vocês têm que perceber e aprender hoje e absorver com esse vídeo? Que nós temos 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá? Na voz ativa, o sujeito é agente. Na voz passiva, o sujeito é paciente. E na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.